Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Nós iremos agora iniciar a segunda aula do segundo bimestre, ainda com a temática drogas lícitas, ilícitas e ginástica. Mas o conteúdo dessa segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre doping e a abordagem histórica da ginástica. Sobre o doping, né? O doping, ou a dopagem bioquímica, ou simplesmente dopagem, do inglês doping, quando não houver possibilidade de confusão ou pelo uso no domínio específico ou restrito da medicina desportiva, é a utilização de substâncias proibidas no desporto, que podem tornar o atleta mais forte, mais rápido, sendo considerado uma espécie de trapaça e sendo proibido em torneios e campeonatos, por promoverem um aumento ilícito do rendimento do atleta, humano ou animal. Essas perigosas substâncias fazem com que os atletas tenham um melhor rendimento físico no desporto, provendo-lhes vantagens competitivas desleais, pois desiguais em relação aos demais que delas não se utilizam. Foi extraído da Wikipédia. E aí a gente tem o que é o doping no esporte, né? E as principais substâncias e como é feito esse exame antidoping. O doping no esporte corresponde ao uso de substâncias proibidas que estimulam o crescimento muscular ou melhoram o rendimento e resistência física do atleta de forma artificial e passageira, conseguindo melhores resultados no esporte que pratica. Devido ao fato das substâncias aumentarem temporariamente a curto prazo o desempenho do atleta, é considerado uma prática desonesta, de modo que os atletas que foram positivos para doping são eliminados da competição. A gente já viu, inclusive, né, anteriormente. O doping é mais frequente de ser detectado durante competições esportivas, como nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Por isso, é comum que os atletas de alto rendimento sejam submetidos ao exame antidoping, para que seja verificada a presença de substâncias proibidas no organismo. Como é feito, né, o exame antidoping? O exame antidoping é sempre feito em competições para verificar se houve alguma fraude e que possa ter interferido no resultado final, podendo ser feito antes, durante ou após a competição, né? Existe muita dúvida em relação a quando, né, pode ser feito esse exame, a finalidade, mas assim, ele tanto pode ser feito antes, durante ou após a competição. Além disso, os exames também podem ser feitos fora do período de competição e sem aviso prévio, sendo os atletas escolhidos através de sorteio. O exame pode ser feito por meio de coleta e análise de uma amostra de sangue ou de urina, que são avaliados tendo como objetivo identificar a presença ou ausência de substâncias proibidas, independentemente da quantidade da substância, se for identificada alguma substância proibida circulante no organismo ou produto de seu metabolismo, é considerado doping e o atleta é penalizado. Então, os atletas, né, de alto rendimento, eles podem sim ser solicitados a fazerem esse exame antes mesmo da competição, né? Não necessariamente estando no período competitivo. E, assim, do que a gente já falou, né, são o que seriam essas drogas ilícitas. Então, por exemplo, o atleta que fez uso de uma medicação, por exemplo, para uma gripe, para uma inflamação, né? Ele foi medicado e aí nessa consistência, né, dessa medicação, se houver algo que se comprove, né, que aquela substância que ele ingeriu, mesmo não sendo com a finalidade de uma melhora no rendimento, mas se for observado
analisado, né, e percebido uma substância que altere de alguma forma a condição do atleta, ou seja, uma substância proibida, ilícita, ele vai sim ser penalizado, né? Então é muito importante essa observação, porque já ocorreu de alguns atletas, né, que não fizeram uso de substâncias necessariamente que iriam comprometer, né, necessariamente a condição deles como atletas, né, a condição física, mas eles fizeram por outra situação, por outro motivo, né, para a recuperação de uma doença, de uma situação, mas isso é perigoso nesse sentido, né? É também considerado doping, de acordo com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a fuga ou a recusa para realizar a coleta de amostra, posse de substância ou de métodos proibidos e fraude ou tentativa de fraude em qualquer etapa do processo de doping. Então, a pessoa se recusar a realizar a coleta de amostra, né, for percebido que ela está utilizando ou guardando, né, tiver posse de alguma substância ou de algum outro método, né, proibido, isso sim também será uma das condições para ser considerado doping, né, e o atleta ser penalizado de alguma maneira. Porque o doping ajuda os atletas, né? Usar substâncias químicas que não são naturais ao corpo ajuda a melhorar o desempenho geral do atleta, trazendo vantagens como. A gente até já conversou muito, né, na aula passada, sobre essa condição que essas drogas ilícitas, elas favorecem, né, na questão da melhora do atleta, né? Então, aumentar a concentração e a capacidade física, aliviar a dor dos exercícios, diminuir a fadiga muscular, aumentar a massa e a força muscular, relaxar o corpo e melhorar a concentração, ajudar a perder peso rapidamente. Lembrando que, gente, quando eu falo de atleta de alto nível, de alto rendimento, são aqueles atletas que passam de 6 a 8 horas de treinamento diário, né? É diferente da gente que comumente vai procurar uma atividade ou, ou praticar alguma modalidade, mas a gente não tem essa condição de atleta, de alto rendimento, né? A gente está numa condição mais de poder ter uma melhora, um objetivo a ser adquirido. E que a gente pode encontrar esses recursos dentro de uma alimentação, de uma suplementação nutricional, né, paralela a essa atividade e, consequentemente, a bons hábitos. A gente também já falou na aula passada que os esteroides anabolizantes, por exemplo, né, eles trazem essa rapidez na condição da hipertrofia muscular, por exemplo, da recuperação do músculo, né? Mas que não é algo legal e que traz consequências, né? Assim, tomar essa substância faz com que o atleta tenha resultados mais rápidos e melhores do que eu conseguiria apenas através dos treinos e da dieta. Lembrando que ele é um atleta de alto rendimento que treina de 6 a 8 horas por dia. E por isso elas são proibidas no esporte. No entanto, mesmo com a proibição, muitos atletas costumam usar essas substâncias de 3 a 6 meses antes da competição oficial, durante seus treinos, para aumentar o seu sucesso, suspendendo depois o seu uso para dar tempo de o corpo eliminar a substância e o exame antidoping dar negativo. No entanto, essa prática pode ser perigosa, uma vez que os exames antidoping podem ser realizados sem que exista aviso prévio. Então, mesmo eles tendo essa possibilidade pela condição de treino que eles têm, ainda se torna uma prática um pouco perigosa, né? Porque se eles forem convidados a fazerem esse exame antidoping e acusar, né, que eles utilizaram essas substâncias, eles vão ser penalizados, vão ser desclassificados, enfim.
Bom, a gente finalizou um pouco, né, sobre a questão do doping, mas a gente vai sempre estar recorrendo no segundo bimestre, né, sempre voltando, contextualizando esse assunto, porque é um assunto que ele está sempre interligado, né? A gente vai iniciar agora o conceito de ginástica. Eu vou falar da ginástica de uma forma geral, conceito, processo histórico, para a gente dar encaminhamento na próxima aula, com a ginástica de condicionamento, tá? Então, é comum as pessoas acharem que toda atividade que há gasto de energia, atividade física, é ginástica, mas não é bem assim. Segundo Pérez Galardo, 2002, ginástica é qualquer ação repetitiva com o objetivo de melhorar a aptidão física ou a execução de uma habilidade. Eu já ouvi muito, né, assim, as pessoas falarem, eu vou fazer a minha ginástica, hoje eu já fiz a minha ginástica, eu limpei a casa toda, hoje eu fui e voltei 2 vezes lá no centro, andando, eu já fiz a minha ginástica. Então, as pessoas associam muito a atividade física, né, com exercício físico, mas a ginástica, para ela se, como característica de ginástica, ela tem que ter uma ação repetitiva com o objetivo de melhorar essa aptidão física. O que seria aptidão física? A condição que você tem enquanto indivíduo para realizar algumas condições, né? Por exemplo, uma condição de flexibilidade mínima, amplitude de movimento, condição de resistência cardiorrespiratória, condição de força muscular, condicionamento muscular, né? E a execução de uma habilidade, como eu falei, né? Quais são as habilidades que você, por exemplo, na ginástica rítmica tem que ter, né? Habilidade para fazer um movimento, uma coordenação, uma flexibilidade, tá? Então, dessa forma, toda ginástica é uma atividade física, mas nem toda atividade física é ginástica. E a gente tem a ginástica enquanto manifestação da cultura corporal, né? E aí fala o seguinte: o conhecimento humano é histórico e socialmente construído. Dessa forma, os conceitos, seus sentidos e significados variam conforme o momento histórico. Para compreendermos melhor a ginástica hoje, seus sentidos e significados atuais, é necessário entendermos como se deu o processo de construção dessa atividade corporal. Vamos mergulhar na história da ginástica? Vamos lá. Na Idade Moderna. Então, sobre esse processo histórico, a gente falou na primeira aula do primeiro bimestre sobre a parte da história da educação física. Então, a ginástica, ela perpassa, né, sobre esse processo histórico. E aí, data que, na Idade Moderna, o exercício físico passou a ser altamente valorizado como agente de educação, sendo publicada várias obras sobre a pedagogia, a fisiologia e técnica, que deram enorme contribuição para o avanço da ginástica. No século XIX, surgem as escolas de ginástica na Europa. Quais eram as escolas? A alemã, a sueca e a francesa. E aí a gente vai ver um pouquinho delas, né? A escola alemã, por exemplo, ela tinha como objetivo fortalecer os homens e mulheres através do exercício físico, com a finalidade de defesa da pátria, criando nos alemães um forte espírito nacionalista. A gente falou um pouco, né, na educação física, no História da Educação Física, sobre a proposta da ginástica alemã, né, de espírito nacionalista, de defesa da pátria, e ela era fortemente marcada pela influência das ciências dominantes da época, que era a biologia, a fisiologia e a anatomia. Tinha como principais representantes Goethe, né, Adolf e Friedrich. As características eram exercícios físicos disciplinadores e com caráter militar. A criação da ginástica olímpica. Olha aí, gente, que interessante. A ginástica olímpica ela é fruto da escola alemã de ginástica, né? Já que o professor Frederic, né,
quem criou uma série de aparelhos baseados em atividades militares e que depois foram evoluindo até chegar aos aparelhos da ginástica artística que temos hoje. Então, vocês veem na figurinha, esses aparelhos eram os aparelhos próprios para atividades militares, né? E que foram evoluindo e hoje fazem parte da ginástica artística. Também no século XIX, a escola sueca, né? Só que a sistematização da ginástica na Suécia ocorre voltada para extirpar os vícios da sociedade, entre os quais o alcoolismo, né? O método sueco de ginástica se colocava como um instrumento capaz de criar indivíduos fortes, saudáveis e livres de vícios, porque eles preocupados com a saúde física e moral, eles seriam indivíduos necessários à pátria e à produção, né? Então já tem um viés, né? Um motivo, uma motivação diferenciada da escola alemã. Eles tinham essa finalidade de extirpar, naquela época, foi percebido na sociedade, né? Um grande uso do álcool, né? E o vício comprometia aquele indivíduo e ele não seria necessário à produção, à pátria. Então, pegaram a ginástica e disseram, não, a ginástica ela vai extirpar esses vícios. O principal representante foi Per, né? E as características eram séries racionais de movimentos criados a partir de análise anatômica do corpo, né? Ginástica com fins pedagógicos e sociais, né? Quanto à ginástica alemã, a escola alemã era mais no sentido de nacionalista, trabalhar os indivíduos para que fossem capazes de defender a pátria. A ginástica sueca ela tinha um fim mais pedagógico, mais social, né? Incluir aquele homem, tirar aquele homem de uma situação de margem, né? De vício, para tornar ele capaz de ser um indivíduo que produzisse, né? E por fim a gente tem a escola francesa, né, de ginástica, que é caracterizada pelos ideais clássicos de educação liberal, que concebe a ginástica como instrumento de formação de homens completos e universais. Então, basicamente, foram essas três escolas, né, que se formaram no século XIX, cada um com seu fim próprio, né, com sua finalidade própria. Na idade contemporânea, né, que a ginástica hoje, que é a nossa ginástica, ela chega aos nossos dias com o acúmulo de conhecimento. Ela trouxe coisas lá da alemã, da escola sueca, né, da francesa, e as práticas foram se desenvolvendo, né, pela humanidade ao longo da história, e hoje ela tem inúmeras faces e objetivos. E a gente pode identificar a ginástica hoje com um sentido estético, né? A gente sabe que a parte da estética hoje é colocada muito em evidência, né? A parte de um modelo padrão pré-estipulado pela sociedade. Então, existe uma questão de estética, eu quero ficar sarado, eu quero ficar malhado. Existe a condição de condicionamento físico, né? Eu quero me preparar, eu quero ser capaz de ter uma condição física favorável, melhorar, né, meu rendimento de resistência cardiorrespiratório, que é a parte aeróbica. Eu quero melhorar a minha condição de força muscular, de resistência muscular, né? As competições, né, nós hoje podemos citar que todas as modalidades que trabalham com condicionamento, com finalidade de competição, por exemplo, a ginástica rítmica, a ginástica artística, nós temos hoje o polyfitness, né, que é uma modalidade que não é tão conhecida, mas que ela é competitiva, né, o polydance, que aí tem o polyfitness e o polyartístico, inclusive é uma modalidade que eu participo, eu pratico, não com fins de competição, né,
mas que é muito completa, trabalha todos os grupos musculares e tem a utilização de uma barra, né, vertical. Temos a finalidade da reabilitação, que é aquelas pessoas que passaram por alguma situação, uma cirurgia, uma, uma, um problema de saúde, precisam ganhar uma condição física, uma aptidão física, melhorar essa sua condição física, elas se utilizam dessa ginástica, né? Temos as preventivas, que são aquelas ginásticas próprias para a questão, por exemplo, uma pessoa que é cardiopata, né, tem problemas de coração, uma pessoa que tem diabetes, ela precisa estar trabalhando, né, como prevenção de um agravamento daquela doença, ou mesmo a gente, né, que está praticando diariamente, para que a gente possa ter uma condição de saúde favorável, melhora da imunidade, né, enfim. E a questão da laboral, que eu falei muito já, né, com vocês, venham conversando, que é aquela ginástica que, tendo em vista a condição hoje do modelo de vida ativa, e as pessoas muitas vezes não têm tempo, né, de praticar uma atividade física, e, consequentemente, devido a essa loucura de trabalho e movimentos repetitivos dentro do trabalho, elas podem se lesionar. E a ginástica laboral, ela veio exatamente para contribuir, né, para facilitar dentro do ambiente de trabalho a melhora na condição daquele trabalho e daquele indivíduo. E é isso, meu povo, é sobre isso que eu queria conversar hoje. Eu agradeço vocês e desejo saúde, né? A gente se encontra no próximo momento de interação e eu desejo que vocês estudem, espero que gostem, né, dos conteúdos e desejo muita luz, paz, saúde, tá? Beijo grande.